gente por aí que ainda não acordou para a realidade. Ano novo, já começou em mais um novo mês, né? E os planos, objetivos, metas nem começaram a sair do papel. Será que ainda dá tempo de ter sucesso em 2022? E é sobre esse assunto que eu converso com o terapeuta Maurício Valente, que tem que correr ou cada um no seu tempo, Maurício. Oi, Carla. Já nem interpretei a mensagem direito aqui. Bom dia, Maurício. Bom dia, Carla. É um prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes da T, amigos das mídias sociais aí. Isso aí. Ô, Carla, olha que interessante, né? Dá tempo, sim. Dá tempo, né? Dá então tempo. Não precisa se desesperar, ficar, né? Não, Naquele ainda... apavoramento, pensando, meu Deus, não vai mais dar tempo. Ainda dá tempo. E até porque eu gosto muito de um ditado antigo que falava assim, antes tarde do que mais tarde, né? Exato. Então, sempre dá tempo. Claro que quanto antes você começar, melhor. E hoje eu vim aqui passar algumas dicas para você que está aí me ouvindo e me assistindo, pensar. Porque são dicas valiosíssimas, né? Hoje todo mundo fala sobre segredo do sucesso, você abre Instagram, vem comigo que você vai ter sucesso, todo o segredo do sucesso. Eu acho que ninguém é dono da verdade, ninguém tem um segredo do sucesso. Mas existe sim, Carlas, alguns atalhos. Existem alguns atalhos aí, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender dentro do útero da mãe, eu vou fazer uma construção bem rápida para não ser cansativa. Dentro do útero da mãe, nós temos as nossas primeiras impressões de vida. O que a mãe vive, o que a mãe sofre, o que a mãe é feliz, os problemas da mãe, tudo a gente sente dentro do útero. Sente pelas emoções da mãe, sente pela diminuição do fluxo sanguíneo vindo pelo cordão umbilical. Então, dentro do útero, a gente já tem as primeiras impressões. Aí vem o parto. Aí vem o nascimento, você é um bebê. Aí você começa a se vincular com a sua família de origem. Seu pai, sua mãe, sua casa é o segundo útero. A casa para o bebê é o segundo útero. Então ele começa a se vincular com a mãe, principalmente, com o peito, com a fome, com o afeto, com o olhar, né? Então, será que essas necessidades foram atendidas? Beleza. Aí ali você vai se tornando um ser humano, começando a se formar realmente no que diz a plenitude do ser humano. Aí você vai crescendo, beleza, continua com a sua família de origem. Chega um determinado momento que você tem que ir para o mundo. Aí você se torna adulto. Aí a tendência é você formar a sua família atual. Antes de formar a sua família atual, eu também, às vezes, caminha junto formar a minha vida profissional. Isso são tudo núcleos. Então, o núcleo materno, o núcleo familiar de origem, o meu próprio núcleo, da minha individualidade quando eu me tornei adulto. Aí eu começo a trabalhar, eu formo o núcleo do trabalho. Aí eu começo a me envolver com você, a gente começa a ter uma família. Aí eu tenho o núcleo familiar também que vai se construindo. Então você vai percebendo que o leque vai se expandindo, você vai caminhando nos ciclos da vida. Beleza. Acontece que nesse período, nem tudo sai como era esperado. Pois é. Acontece muito, né? Muito. Nem tudo sai. Às vezes dentro do útero, às vezes a mãe não te deu atenção no início da vida, às vezes o pai não te levou para o mundo. O teu vínculo, você vem de uma relação entre pai e mãe muito sofrida, onde o pai e a mãe colocou o filho realmente para ser o esteio da família. E o que acontece muito, Maurício, desculpa interromper, imagina, a questão fique à vontade. de que a criança dentro do útero da mãe, ela sente realmente todas as sensações, enfim. Quando ela nasce, ela acaba recusando uma pessoa porque a mãe não tem um sentimento legal a respeito daquela pessoa. Isso também. Isso também acontece. Também acontece. Então, assim, o núcleo familiar, né, o primeiro contato familiar que ela tem, já pode ter algum certo bloqueio com que ela teve relação dentro do útero da mãe. Com certeza. Absolutamente correto. Porque os primeiros imprintings são com a minha família de origem. Se meu pai respeitava... se eu tiver uma sensação de que meu pai era injustiçado pela minha mãe quando eu era criança, e vivia isso nesse núcleo familiar de origem, se eu tenho uma sensação que meu pai era injustiçado pela minha mãe, como é que você acha que vai ser a minha visão das mulheres na minha vida adulta? Vai ser péssima. 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 E aí eu vou colher insucessos no relacionamento. Eu vou sofrer problemas de sucesso na minha vida profissional. E aí nós temos uma tríade que eu gosto muito, cara. Pensar, sentir e agir. Então, o que é o pensar? Pensar sobre a vida é o interpretar. Acontece um fato, eu interpreto, eu sinto aquilo, né? Aí eu interpretei, aí eu vou para o sentimento. O que aquilo me causa?
Faz sentido para mim? Né? O que eu estou sentindo sobre aquilo? E aí eu vou para ação, que é o que cura. As pessoas vão no meu consultório para se transformar. A palavra transformação termina com ação. Então, guardem essa tríade, vocês que estão me ouvindo aí, me assistindo. Pensar é quando você sofre as influências do meio, aquilo cria pensamentos e você analisa as situações, você reflete, você faz avaliações do que está acontecendo. Aí você sente algo e aí você vai para ação. Só que esses núcleos que eu fui falando, barriga de mãe, início de vida, família de origem, profissão, esses núcleos vão causando distúrbios nessa harmonia entre pensar, sentir e agir. Então, às vezes, você fica muito racional, você só pensa, mas não age. E é o que faz com que as pessoas procrastinem os objetivos. Aí, você vai ver onde nós vamos chegar, que isso é um grande objetivo, que você vai entender hoje. Vocês que estão ouvindo. Aí eu crio esse bloqueio. Às vezes eu crio uma pessoa que eu sinto muito, eu só choro, mas eu não consigo ter ação. Às vezes eu só penso e eu não consigo agir, não consigo sentir. Porque você veio nessa criação sua nos seus objetivos mal resolvidos e desequilibrados do seu sistema de origem. Aí chega no ponto que você falou, por que eu procrastino? Por que às vezes isso acontece? Porque existe hoje estudos de inteligência emocional sobre o mundo da fantasia, o mundo da ilusão, o mundo do imediatismo e o mundo da realidade. Ou nós poderíamos resumir como o mundo do desejo e o mundo da realidade. Um bebê, por exemplo, Carla, você acha que ele vive no mundo do desejo ou da realidade? Da realidade? Do desejo. Do desejo? Quando ele quer fazer cocô, ele espera? Não. Ele faz na hora. Quando ele tem fome, o que ele faz? Chora. Chora. Então, assim, quando a gente é criança, bebê, até 5, 6 anos, a gente vive muito no mundo dos desejos só. Eu quero agora e eu executo agora. Aí uma criança de 6 anos que está assistindo um desenho que ele gosta, deu vontade de fazer xixi. Às vezes a criancinha já começa, essa criança de 6 anos... Já sabe que não pode fazer. Eu vou segurar um pouquinho porque tem que terminar o desenho. E aí eu vou ter o benefício de terminar o desenho e depois eu corro para o banheiro. Então, o que acontece? Quando você é um adulto, você que está aí, que só pensa em desejo, você está no mundo infantil. Antes dos seus 5 anos. 5, 6 anos. Você quer que tudo seja realizado agora. E quando você é uma pessoa assim, você vai boicotar tudo que você vive na tua vida. Você não sabe esperar. Você não sabe, você quer, por exemplo, comprar um carro. Você prefere comprar um Fusca agora, que o seu dinheiro dá, do que você continuar guardando e comprar, de repente, um Corolla, não fazendo propaganda, mas um pouco mais para frente, que seria um carro melhor para você. Tá? Então, olha que interessante. Quem vive no desejo, vive com a vida bagunçada. E por que você vive com a vida no desejo? Você vai boicotar tudo na sua vida adulta para atender os seus desejos infantis que não foram realizados lá. E por quê? O que você tem que pensar, você que está me ouvindo aí? Imagina, você não está fazendo terapia, você só está me assistindo aqui. Talvez você vai precisar de ajuda. Mas vamos pensar ainda só me assistindo. Comece a se preocupar com esses núcleos que você viveu. Se sua mãe é viva, pergunta como foi a vida dela. Mas não para julgá-la. Mãe, eu estou estudando algumas coisas, me conta, como estava a tua fase? Tenta se lembrar como era a relação dos seus pais. Se era uma relação amável, ou se era uma relação abusiva, se eles brigavam muito, às vezes você foi o esteio da família. E aí, sabe o que acontece? Quando você vive no mundo dos desejos, cara, como esses núcleos foram todos descompensados, o que acontece? Você passa a ser uma pessoa que você não é. Você começa a fazer coisas não por você, mas para agradar aquela dor que você queria do amor da tua mãe ou do teu pai. E isso acaba entrando também a questão das redes sociais. Hoje a gente vê muitas coisas, vidas, né, perfeitas, maravilhosas, com carros, dinheiro, enfim. E acaba. E às vezes a pessoa nem tem, sabia? Eu já fiquei sabendo de várias histórias. Sim. Ele vende uma vida perfeita que ele não tem. Aí, se eu sou traumático, eu assisto isso, eu fico depressivo. Tanto que o Instagram é a rede social que mais causa depressão, ansiedade e estímulo de baixa estima. Porque você fica olhando a vida dos outros e é a vida que você não teve, ou que você não gostaria. Na verdade, você não sabe nem o que você quer. Nem o que você quer, você não sabe. Por quê? Você foi uma pessoa para agradar a tua mãe. Aí quando você é uma pessoa para agradar alguém e você vive no mundo dos desejos, sabe o que vai acontecer? Você vai boicotar a sua vida adulta. Isso é o grande parâmetro de uma autossabotagem.
Então, eu não quero que você viva de passado, mas a gente tem que aprender com o passado. O passado só serve para isso, para que a gente aprenda e possa viver o presente com um pouquinho de planejamento para o futuro, mas viver o presente com intensidade e com presença. Eu estou aqui e agora, mas é aprender com o passado. Então, olha lá como era a relação dos seus pais, o que pode ter te faltado de necessidade. Vou dar uma dica para você na internet. Se você digitar assim, ó, necessidades humanas universais, vai aparecer uma lista para você. Necessidades humanas universais. Bate o olho lá e veja o que pode ter faltado para você. Aí você vai começar a entender que talvez você faz e é uma pessoa que não é você. Que não é você não é isso. E aí você vai começar a entender, eu vivo no mundo do desejo ou da realidade? Eu sei esperar? Eu sei planejar ou eu quero as coisas para ontem? Tá? Isso já vai dar um grande passo para que você faça desse ano, Carla, um ano diferente. Olha só, e aí entra o autoconhecimento. Perfeitamente. Muito bem. E daí, algumas pessoas já chegaram com esse pensamento fechado, né? Que a gente pode dizer que é um pensamento fechado. Sim, é dentro da caixa, né? Dentro da caixa. E como que você fez para que ela desencadeasse essas situações? Isso eu falo que é uma arte, né? A arte de você conversar com alguém, de você conduzindo uma pessoa. Às vezes a minha consulta é 1h30, 2 horas. Por quê? Porque eu vou conduzindo, eu vou fazendo perguntas, vou trazendo... A minha consciência não é só... O meu tratamento não é só conversa. Né? Tem muitos toques físicos, tem testes, abertura de campo mórfico e tal. Mas quando você começa a contar como as coisas funcionam para as pessoas, porque a maioria das pessoas não sabe, Carla. Elas sabem as coisas específicas da profissão dela. Né? Quando você começa, cara, já parou para pensar nisso? Aí você vai tirando a pessoa da caixa. A própria pessoa começa a desencadear essas situações. Totalmente. Legal, muito legal, cara. E olha só, você que está acompanhando aí a nossa programação, tem alguma pergunta, quer sugerir alguma pauta para o Maurício? Manda aqui no nosso WhatsApp, que é o 4530389302. Pode mandar perguntas, estarei encaminhando para ele, ou até mesmo nas suas redes sociais, né, Maurício? Perfeitamente. A gente vai atender a curiosidade de vocês, porque é a curiosidade que começa a despertar o autoconhecimento. A gente está à disposição, Carlinhos. Perfeito. Pode falar a sua rede social, tem vários materiais. Pessoal, segue a gente aí por favor, tá? Pra gente aumentar essa família. Tem muito conteúdo lá gratuito, conteúdo muito produtivo. No nosso Instagram, né? Que é @Maurício Valente Oficial, tá? E o nosso YouTube, Maurício Valente. Será um prazer receber vocês. Muito obrigada, Maurício. Obrigado, Espero você Carla. na próxima semana. Bom trabalho, viu? Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. 8h08 agora. Nosso amigo Murilo Cardoso está chegando com mais informações também.